Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. Aqui lá está aqui um dos problemas que a sociedade hoje em dia vive, que é substituir a família por animais de estimação. Tudo bem que tenha, mas não substituir. Vamos lá. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o Não te faz velho, mas já deverias ter andado da perna, pelo menos ter arranjado família, não é? Ter casado, digo eu. fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já tô notando. Enquanto mais velha ficas, mais degradado o teu corpo vai ficando. É normal. Isso é a velhice. Mas não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. Já estás a meia idade, não te esqueças. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos Faltam 10 anos, passa no instante. Não começa a andar da perna, vais andar a correr atrás de prejuízo. eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que, eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim, era muito reto o caminho. A gente Sim, principalmente no que toca à licenciatura. Porquê? Porque era-nos dito que se tivéssemos uma licenciatura, tínhamos a vida feita. E hoje em dia não funciona assim. Hoje em dia, se não tiveres skills além da licenciatura, estás lixado. Vais ganhar um salário de merda. gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer Como eu falei há um bocadinho. vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz. Pois é, já não funciona assim. Com a internet mudou tudo. Todo o sistema de ensino ficou mais barato ser fora da escola do que na escola. E possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia, Eu ainda faço, melhor, eu sou dos anos 80, ainda faço parte da geração e eu arranjei família cedo. Porquê? Porque eu não me foquei tanto na licenciatura. Foquei mais em ganhar dinheiro, construir património. eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos foram baseados nessa ideia. Lá está, não pensaste pela tua cabeça, não viste o mundo à tua volta. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também Mas bullying é normal em qualquer escola. Tens é que saber proteger quanto a isso. as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro Mas isso é normal, comparaste, olha, aquele tem aquilo, eu não tenho. Isso é normal. Não é por causa da tua geração, sempre foi assim. que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser. Isso também é um problema que a escola tem, que é limitar a criatividade, ou seja, tens que ser isto, tens que ser aquilo. Tu tens que escolher aquilo que quer ser. Sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso.
Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, eu não tinha Psicólogo e psiquiatra, isso é uma doença nova. visão de nada. Porquê? Porque antigamente, eu sou da geração dela, né? Anos 80, anos 90, eu sou da mesma geração. Não havia nada que se resolvesse com psiquiatra nem com psicólogo. Era tudo, é assim e ponto, e pouco barulho, tens que fazer assim. Era assim que funcionava. Eu lembro que eventualmente as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Pelo menos encurta o tempo de conseguires um trabalho na área. Porque uma licenciatura é no mínimo 3 anos, um curso, que seja um ano e meio, é metade do tempo. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial. És fluente em inglês e mesmo assim não conseguiste arranjar um futuro risonho, algo de mal tu te fizeste na tua vida. Ser fluente em inglês hoje em dia é indispensável. Eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Mas isso de fazeres aquilo que tu gostas é um. Tipo, não digo que não seja verdade, mas é uma prática muito, muito comunista, muito socialista, porque tens de fazer aquilo que te dá dinheiro para sobreviver. Quando és muito pobre, né? Depois quando enriqueces já não precisas disso, mas quando és pobre, tens de fazer aquilo que te dá dinheiro para sobreviver, porque tu tens que sobreviver. Não há aquela de, eu gosto disto e vou fazer isto, e aquilo não me dá dinheiro para sobreviver. Isso não funciona. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu Então quer dizer que tu perdeste não, gastaste tempo 2 vezes para não darem nada. Ou seja, tu andas a perder o teu tempo na escola, basicamente. Não digo que a escola não seja importante, mas quando já tens uma licenciatura, não é por aí. Hoje em dia não é por aí, não é por tu teres 4, 5 licenciaturas que tu vais vencer na vida. Não, tens que ir atrás, tens que correr atrás. Eu para estar onde estou hoje, tive que correr muito atrás. Não, nem metade tinha. Hoje tenho património porque fui atrás, trabalhei, não me foquei na licenciatura. A licenciatura foi um acrescento. vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e Mas também começaste a perceber como é que é a vida sem ter ninguém para ajudar no sustento. Também foi bom. Ganhaste skills.
Passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha. É assim que funciona. Perceber-se tarde, mas perceber-se. Estás sozinho, estás por tua conta. Não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, Lá está, tu estiveste a perder ainda mais tempo a fazer a tua licenciatura. Já tiveste uma licenciatura, para que fazer outra? Sabes? Não se quer chegar. Tu tens de focar em ganhar dinheiro, em construir a tua. Não é ganhar dinheiro, em construir a tua família e depois ganhar dinheiro. Porque depois chega aos 30 anos, 30, 40 anos, só ganhaste dinheiro, não tens família, também não interessa. Tens de focar em construir a tua família e ganhar dinheiro. Porque a licenciatura hoje em dia não vale quase nada, é só um papel rebuscado, não serve para nada. ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer. Os filmes pintam tudo como se fosse muito bonito, mas na vida real não funciona assim. Já deverias saber isso. Amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né? Porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade de 30 mil habitantes e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência no geral foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi. Também depende muito do conceito de emprego bom, porque emprego bom hoje em dia é só se tiveres uma cunha. Porque se fosse em cunha, não tens muita hipótese, principalmente em países socialistas. Porquê? Porque o socialismo está na base da cunha, de dar-me lá um jeitinho. E, por exemplo, presumo que estejas no Brasil, não é? Por sotaque brasileiro, presumo que estejas no Brasil. O Brasil, país comunista socialista, estavas à espera que arranjar uma coisa boa só porque sim? Não funciona assim. Ai, que vergonha! Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Quando há um emprego, ou seja, estás a trabalhar por conta de outrem, se a tua dedicação máxima for para aquele emprego e eles não te dão um retorno, sai. Não vale a pena, sai. Aí eu continuei trabalhando muito, era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite, às vezes trabalhava até para mais de uma escola, e isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então. Quando me afetou toda a gente. Toda a gente. E não foi por causa disso que tu deixaste de ter vida social. Porque tu poderias ter vida, não com toda a gente, mas poderias ter alguma vida social. Na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi. Quando chegaste aos 25 anos, já deverias estar a focar-te na tua família. Na família, tive que construir uma família, não no trabalho, porque o trabalho já estava encaminhado. Pelo menos é o que eu acho. A época que eu adotei os meus gatinhos,
em 2019. Eu falei no início, substituiu a família pelos gatos, está mal. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa e eu estava pensando de voltar. Novamente, a doença moderna das psicólogas, isso é tudo doenças modernas, isso não vai dar em nada, não vai lá nenhum. Estás a contar os teus segredos, ou a pessoa que não conheces lá nenhum, essa pessoa conta na vida familiar dela, conta essas merdas todas, não funciona. Voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui. Mas tu tens que perceber que um emprego é só um emprego, não é a tua família, porque quando tu adoeceres, vais ser substituída na mesma hora. É um emprego, não é o teu negócio. O teu negócio, ok, eu respeito que te dediques a ele, porque tem que ser, senão vai à falência. Agora, um emprego, o emprego é substituído na hora, não tens hipótese. Em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Isto também tratava gatos como filhos. A quem havia de estar ali era o filho, não era um gato. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, antes, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como se Ficaste ali no teu mundinho e esqueces que todo o resto existia. Tu não deverias ter focado tanto nisso. sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas. É a chamada cunha. Sem cunhas não vais a lado nenhum, não vais encontrar o emprego de sonho sem cunhas. Esquece isso. Esquece esses sonhos. E mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar. Desculpa acordar-te para a vida, mas isso era mesmo uma visão muito romântica, porque isso não existe. Isso não existe. Isso é coisas que te meteram na cabeça. Não existe. Se calhar os teus pais protegeram-te demais, não te deixaram acordar para a vida, mas isso não existe.
acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então, eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais, e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e... Mas estás a substituir a tua família pelos gatos. E estás a substituir a família pelas lives, ou seja, por pessoas que tu nem não conheces lá nenhum. Tens de focar em ti, na tua família. Eu devo já ter percebido isso. Eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 muito. Demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu estava chorando muito, estava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha, a partir daqui... Quando os próprios pais dizem isso, estás mesmo na merda. Estás completamente... chegaste ao limite. O melhor é abandonar. Qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você estava, de onde você estava antes, né? E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa... Enquanto as pessoas pensarem que é pelo método tradicional que as coisas têm que ser na mesma, está mal. Porquê? Porque as coisas mudaram, a internet mudou o mundo. As pessoas têm que perceber que se querem evoluir, hoje em dia não vai lá com métodos tradicionais, tem que ser através da internet, pelo menos. Ou através de fazer acontecer. Porquê? Porque as coisas não te vão cair no colo, nada te vai cair no colo, tens que trabalhar, tens que fazer acontecer. Coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, Tem uma coisa que eu percebo, é que a geração de hoje, a geração dos anos 2000, é muito preguiçosa, muito preguiçosa. Não querem fazer nada, só querem estar encostados. Isso está mal. Enquanto não mudarem isso, não vão sair da cepa torta. não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Mas fazer um bocadinho por dia faz grandes mudanças. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você está aqui, enquanto eu estou aqui, enquanto a gente está aqui... É assim, se a tua ideia era criar uma família aos 30 anos, ter a tua vida lançada, sim, estás contra aquilo que tu queres. Porquê? Porque estás a dizer que com 30 anos és uma fracassada, ou seja, tu não fizeste nada daquilo que tu querias fazer, só não dizias que eras uma fracassada. Eu não digo que sou fracassado, eu digo que venci. Mas lá está, eu fiz por isso. Eu com 20 anos já trabalhava, com 20 não, com 18 já trabalhava. Não me foquei só nos estudos. Os estudos eram uma coisa à parte. Não te podes focar só naquilo que tu queres naquele momento, tens de focar no longo prazo. A gente tem força para continuar, mesmo que isso signifique que você... E acho que também já parece conversa de coach. Aquela, tu consegues, tu vences. Não, não é assim.
Tens que fazer acontecer, as coisas não caem do céu. Se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim. Ou seja, tu aplicaste um sonho por causa de trabalho. Nunca haverias ter feito isso. Tu sim, tens de trabalhar para te sustentar, mas primeiro vais fazer aquilo que tu queres ser. Ou seja, se queres ser mãe, tens que arranjar alguém para casar ou para namorar e ter esse sonho. Agora, focaste só no trabalho, isso aí fez com que tu não fizesses nada daquilo que tu querias. Assim, antes dos 30, e isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso Não te esqueças, quanto mais velha fores, mais difícil é de engravidar e mais fácil é de abortar. é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu sempre Depressão e ansiedade são doenças modernas, antigamente. Só que era a depressão era uma chapada. Essa é que era a depressão. eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que Nada na vida é definitivo, tudo é uma passagem, tudo é uma coisa temporária. Tudo na vida. Só que lá está, tu tens que fazer acontecer. Se não fizeres acontecer, vais continuar na mesma rodinha do rato, que é sempre ali, sempre na mesma, nunca sais do sítio. tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai Não é mentira, mas sabes bem que isso tem um prazo de validade. acontecer no dia que Tu só podes fazer isso até um certo tempo, depois, como se costuma dizer, it's over. você não estiver aqui. Mas enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo,